Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com você? Se o microfone tá azul, óbvio que é vídeo para falar de Grêmio. Eu vou te contar sobre algo que ficou muito chato e que já interfere no ambiente gremista. E dois nomes, quero falar sobre dois nomes na lista de reforços do Grêmio. Se os jogadores estão próximos ou ficaram mais distantes do tricolor para a próxima temporada. Mas antes, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo após o vídeo, é importante. Curtiu, dá o joinha, isso ajuda demais o canal e também ativa o sininho, porque daí o YouTube vai te avisar de conteúdo novo por aqui. No último vídeo eu falei sobre o centroavante e algo que eu iria te contar e que você não acreditaria e que trouxe muitos inscritos aqui no canal, e eu quero saudar a rapaziada nova, além, claro, dos mais antigos que acompanham o nosso conteúdo. Bom, eu tinha a mais absoluta certeza de que o ambiente do Grêmio seria afetado por algo que realmente acabou trazendo um impacto nada positivo, nada saudável para o ambiente do Grêmio. A declaração do técnico Renato, e que já foi muito explicada aqui sobre amadorismo e fatores que levaram o Grêmio ao rebaixamento, elas respingaram no presidente Romildo Bolzan Júnior. Por mais que tenha se vazado um vídeo, inclusive foi publicado em vários perfis no Twitter, em que o Renato traz palavras positivas ao presidente Romildo Bolzan Júnior, o fato é que a coisa esfriou. Ficou realmente muito chato e gerou um distanciamento entre a direção do Grêmio e a comissão técnica e até mesmo o grupo de jogadores. Isso poderia daqui a pouco representar um final de festa, mas não era por aí. O Grêmio não conseguiu viver diante deste cenário aquele alívio em termos de repercussão com o retorno do time à Série A do Campeonato Brasileiro. E a entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior, eu até acompanhei na segunda-feira na ESPN, e deixou isso bem claro. O presidente disse, o Renato falou, então ele falou, deixa assim, não cabe responder. E também o presidente disse que quem contrata o Renato, traz o Renato e as suas circunstâncias. Quer dizer, o presidente realmente mostrou-se um tanto quanto contrariado, até mesmo abatido com algo que acabou sendo levado até para a própria responsabilidade do presidente do Grêmio. Afinal de contas, ele foi quem definiu algumas questões que pautaram o ano de 2021, que levaram o Grêmio ao rebaixamento, e esta recuperação, pelo menos em termos de retorno, para 2022. Tanto que o Grêmio não terá nenhum dirigente político na partida contra o Tombense. Aí você pode pensar, mas o jogo não vale nada, o Grêmio já subiu, mas sempre teve isso, né? Só que agora não vai acontecer. Por quê? Porque o clima realmente não ficou legal. O Renato quis dar um recado para quem está por assumir o Grêmio, mas acabou o tiro sendo desviado e caindo nas costas do presidente Romildo Bolzan Júnior toda esta responsabilidade. Bom, independente de quem assumir a presidência do Grêmio, tem algumas questões que elas estão sendo já avaliadas. Eu falei sobre a situação do Diego Souza no vídeo anterior, em que eu explico em detalhes o que está acontecendo, e você pode acompanhar aqui no canal. Tem outros jogadores que estão sendo avaliados, alguns que a gente poderia até dar como certo o fato de não permanecerem no Grêmio, mas daqui a pouco é uma situação que ela pode ser administrada até mesmo numa ideia de composição de grupo. Por quê? Porque o Grêmio, ele vai, segundo o Beto Guerra, contratar 11 jogadores, segundo o Odorico Roman, contratar 15, mas muitos jogadores, alguns ainda permanecerão porque tem contrato com o Grêmio, a dificuldade de negociar, como por exemplo, Thiago Santos e o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Estas são situações que, inclusive, passam por uma avaliação até mesmo por parte do técnico Renato Portaluppi. Bom, gente, em cima da lista de reforços, que ela existe, à medida que tudo se encaminha realmente para que o Renato permaneça como treinador do Grêmio, porque o Renato não iria publicamente dar um recado, já que o Grêmio ali tinha atingido contra o Náutico seu retorno à Série A. Não seria para isso, mas já quis mais ou menos também preparar o terreno
para uma permanência. E claro, Renato, embora ele diga que não, que ele tenha afirmado que nomes que vazaram não traduzem aquilo que o Grêmio estava pensando no momento, porque o foco era total para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Renato estava dividindo também essa tarefa, estava fazendo algumas avaliações. 2 nomes em especial surgiram: o lateral direito Rodinei, mas é um jogador que interessa o Atlético Mineiro, ele não deve permanecer no Flamengo, e, embora tenha ido bem no Flamengo, a gente não pode ter preconceito. E também no Rio de Janeiro fala-se no Fluminense. O Fernando Diniz gostaria de contar com este jogador. Isso praticamente já riscaria a possibilidade deste atleta fazer parte desta lista de reforços. E o outro nome de um jogador que viria para o comando do ataque, porque se o Grêmio optar por permanecer com o Diego Souza, não significa que ele será o titular. Este jogador é o Pedro Raul. É um nome que agrada muito ao técnico Renato Portaluppi. Só que o Corinthians está em negociação avançada com esse jogador e deve, portanto, contratá-lo para a próxima temporada. Há uma dificuldade na questão do Yuri Alberto. O que se fala é que talvez o Zenit possa negociar esse jogador com outro clube e aí ele já não permaneceria no Corinthians, abriria uma vaga e esta vaga seria ocupada pelo Pedro Raul. Ou seja, a temporada ainda não terminou, as movimentações de mercado elas já estão acontecendo e numa lista de nomes que serão discutidos pela comissão técnica, pelo Renato, com a nova direção, o novo departamento de futebol do Grêmio, alguns nomes já começam a sair desta lista porque outros clubes já demonstram interesse na contratação destes jogadores. O Grêmio pode contratar mais um goleiro, se isso ocorrer, muito provavelmente seja o Marcelo Groi, com perspectiva de negociar um dos dois, ou o Breno ou o Gabriel Grando, até para fazer caixa, fazer dinheiro e o Grêmio contratar mais um jogador. As contratações elas serão feitas com muita cautela, com muito cuidado no aspecto financeiro, por isso que eu insisto, a mudança, embora ela vá acontecer com a chegada de novos jogadores, não implicaria ainda numa saída imediata de alguns atletas por esta dificuldade de mercado. Mas um jogador pode já estar deixando o Grêmio, que é o Lucas Silva. Tem proposta ou tem interesse do futebol brasileiro e chegou a se falar no Santos, e também clubes da Turquia estão interessados na contratação do volante. Tá certo, gente? Valeu a todos que chegaram até aqui. Aproveita, te inscreve no canal, vem aqui embaixo, clica no sininho e acompanha o vídeo anterior do Grêmio, o vídeo que repercutiu legal aqui no canal, nesta retomada de conteúdo por aqui, em que eu falo sobre algo que dificilmente você acreditaria se não tivesse a comprovação, e explico mais sobre a questão envolvendo o centroavante Diego Souza. Tamo junto, gente. Valeu! Fui!